Olá, Germano, obrigadíssima por Olá, estares Ana, muito aqui obrigado. na ZEM Talks for All do Festival Ambiental 2020. Já estávamos à tua espera aqui há um tempo valente, finalmente Muito obrigado. conseguimos estar contigo, É, é ótimo. é verdade, somos amigos há muitos anos e não temos tido grandes oportunidades de falar, mas sobre este assunto e em particular tenho todo o interesse em partilhar as minhas ideias contigo e com quem nos está a ver e ouvir. Obrigada. Então vamos começar pelo princípio ao fim e ao cabo, porque o que nos traz aqui é como é que foi para ti viver estes tempos de confinamento, de pandemia, como é que tu reagiste a isto, como é que foi o teu trabalho, o que é que mudou no teu dia-a-dia? Mudou, sim, essencialmente quando estive durante 3 vezes 15 dias em confinamento. Portanto, a RTP, para quem não sabe, eu sou jornalista da RTP e a empresa decidiu, e bem, que, por exemplo, eu sou em termos práticos uma equipa de 4 pessoas, 2 iam para casa durante 15 dias, enquanto as outras 2 ficavam na redação e depois trocariam. Portanto, isto começou logo em meados de março, a partir do dia 16, e eu fiz o primeiro confinamento na segunda quinzena de março, na segunda quinzena de abril e na segunda quinzena de maio, e aí ajudava sempre que possível com alguma informação a partir de casa, e isso foi realmente importante, até para ver como é que nós iríamos reagir sem as nossas ferramentas habituais, que é o microfone, os computadores profissionais e tudo o que realmente interessa e pode ser passível de nos fornecer toda a informação que não temos naturalmente em casa. Isso foi um desafio muito grande e foi desafio também para estarmos a trabalhar com metade das pessoas e a produzir o mesmo volume de trabalho. E como é que tu ficaste com esse desafio? Deste bem com ele ou não te deste bem com ele? Gostaste da experiência ou não? Como se costuma dizer, já andamos aqui a virar frangos há muitos anos. Muitos, sim. Portanto, quaisquer desafios a esse nível são muito bons e temos que nos virar, temos que saber exatamente contornar todas essas dificuldades e todas essas ocasiões. Aliás, isto é como se acontecesse qualquer coisa de imprevisto ou indireto. Portanto, se houver uma falha do microfone, um engasgo, uma coisa qualquer assim desse género, temos que nos safar em cima da hora. E aqui não é em cima da hora, mas obviamente que temos que saber adaptar-nos às situações. E isso é que é o mais importante. E não sei se é uma experiência que veio para ficar, se é algo que foi temporariamente durante este período de pandemia, que infelizmente parece que está para continuar. Pronto, isso ninguém sabe, Germano, mas para ti, tu achas o quê? Achas que vai para continuar? O que é que lá Acho que vai para continuar. Acho que vai para continuar. Há muita gente que nos questiona e pergunta, até pensa que nós sabemos mais que a Direção-Geral da Saúde e que os especialistas, o que não é verdade. Porque será? Porque acham que os jornalistas têm informação privilegiada. Coisa que não acontece nestes casos. Quem tem a informação privilegiada é a Direção-Geral da Saúde, são os especialistas, é o Infarmed, é o Governo, e nós obviamente podemos questionar e devemos questionar sempre quem de direito sobre estas matérias e efetivamente, na minha opinião, e sobre o que está a acontecer neste momento na região de Lisboa e Val do Tejo, que é muitíssimo grave e isso vai prejudicar todo o resto do país, porque muitas das pessoas que chegam, por exemplo, a Lisboa, depois podem se sentir inseguras, podem ter que sofrer uma quarentena inesperada e, por exemplo, em termos de transportes públicos, autocarros e comboios, é extremamente difícil aquele afastamento social, virtualmente impossível, né? Foi virtualmente impossível. Nós sabemos isso, somos utentes desses transportes e sabemos o quão difícil é mantermos uma distância minimamente razoável em termos de pandemia, em tempos de pandemia, e efetivamente não é possível haver esse distanciamento social. Logo, o vírus estará muito mais disponível para andar à solta e contaminar quem está ali à nossa roda. E nessa parte era só se houvesse mas muitos mais transportes a acontecer, com muito mais fluidos. Naturalmente, e o Governo já veio dizer, por exemplo, em Sintra, isto é um caso concreto, em Sintra não vai haver reforço dos comboios, o que é lamentável, porque o Governo deveria antecipar-se. Aliás, uma coisa que se nota é que o Governo e as autoridades, e provavelmente nós todos já percebemos isso, vai a reboque dos acontecimentos. Ou seja, um caso muito simples, Carcavelos, aqueles ajuntamentos na praia,
estão proibidos, mas o governo só reage a posteriori. As festas ilegais, eu sei que por ilegal que são, é muito difícil por vezes controlar, mas a polícia tem meios e sabe exatamente onde é que essas festas vão acontecer e deveria agir antecipadamente e não a posteriori, o que realmente quer dizer que muitas vezes há uma certa, eu não queria dizer negligência, mas um certo relaxamento em relação ao controle mais apertado que deveria haver. Pior ainda, uma reportagem da TVI há dias apanhou, digamos assim, entre aspas, dois agentes da polícia, penso que da polícia municipal, a consumir álcool refasteladamente numa esplanada e deixando outros na via pública fazer o mesmo, ou seja, estão a cometer uma dupla infração. Eles estavam a beber em serviço, há imagens que o comprovam, e deixaram que outros que deveriam estar proibidos de o fazer que consumissem álcool. É muito difícil para os jovens, sobretudo nesta época quente de verão, o convívio, férias, etc., haver o confinamento. Disciplina, não é? Alguma disciplina, claro. Disciplina basicamente, e isso é muito complicado nesta altura, entrar naquelas cabeças. É engraçado, se tu reparares, no início, março, abril, maio, eram os idosos é que eram os problemáticos, agora são os jovens. Porquê? Porque eles agora estão de férias, eles agora têm muito mais tempo, agora é que vem o tempo quente e aí as praias estão cheias e os campos, etc. Portanto, é preciso saber e perceber a capacidade de sacrifício. Isto calha a todos, deveria calhar a todos, todos nós devíamos estar mentalmente, cá está, aproveitando a tua deixa, mentalmente disponíveis para perceber que isto é uma coisa que veio para ficar, não é passageiro. Se calhar o novo normal é agora e é já e durante muitos anos, e nós todos temos que contribuir para que nós e os outros, aqueles que nos rodeiam, tenham efetivamente uma vida minimamente aceitável e agradável e sem Covid à volta. Achas que esta frase que aqui foi muitas vezes discutida por algumas pessoas que está errada e que ajuda também a depois não haver cumprimento, que tem a ver com distanciamento social em vez de ser distanciamento físico, porque ao fim e ao cabo distanciamento social não é o que se pretende aqui, pelo contrário, queremos que as pessoas estejam juntas, nem que seja assim, em Zooms e conversa para combater o isolamento psíquico e psicológico e até a saúde mental continuar a existir e não haver tanta distância, mas é só o físico. Esta mensagem, em termos de comunicação, e estou a falar com um comunicador nato, não terá sido um erro que aconteceu, mas não foi só cá, é em todo lado. E que ajuda... Ana, isto é uma coisa generalizada. As informações, quando chegam, são para todos e basicamente no mesmo tom. Alguns corrigiram, entretanto. Eu vi, por exemplo, no The Guardian e houve outros meios de comunicação social que já não usam de toda essa frase. Isto voltando para os mais novos e para a questão do... Eu acho que é uma questão de semântica. Basicamente é uma questão de semântica, porque aquilo que deve imperar nesta altura é o bom senso e os critérios aceitáveis em cada situação. E que cada um também pense, mesmo que não seja por si, ao menos que seja pelos outros, não é? Mas que consiga fazer alguma coisa. É muito difícil, é muito difícil. Basta ver, por exemplo, quando o Liverpool ganhou agora o campeonato inglês, distanciamento social. Não houve, ainda na Grã-Bretanha, 30 graus, que é uma coisa inaudita naquele país, as praias em Bournemouth completamente cheias, apinhadas. Distanciamento social, distância social, chamemos do que quiser, não existiu. As pessoas esquecem por momentos que estão fartas de estar em casa, mas tem que se sacrificar. Se não houver aquelas férias tradicionais durante um mês, não pode haver, ficam em casa. Mas é muito difícil. E há outra coisa, as pessoas, o que nós notamos é que elas não estão muito predispostas a fazer sacrifícios, porque acham que fazem sacrifícios o ano inteiro e durante este mês têm que explodir em termos de lazer. Ora, este ano de 2020 é tudo menos normal. E o próximo a gente não sabe como é que vai ser. O próximo, quem diz 2021, diz 2022 e assim sucessivamente. Fala-se muito na nova vaga de Covid. Ora, se a nova vaga de Covid começar a partir do outono, portanto outubro, novembro, sim. Vai misturar a gripe tradicional com estes sintomas e depois eles são muito parecidos. E depois quem é que tem o quê? Não é? Tudo isto, aquilo que se dizia há 15 dias já não é verdade hoje e amanhã ainda pior ainda. Isto quer dizer, olha, há muita gente que, por exemplo, até com uma certa maldade, pegava em vídeos e em declarações que a Diretora-Geral da Saúde
disse em janeiro, no sentido de este tipo de pandemia, ou este Covid, nunca chegará a Portugal e, tal, e 3 meses depois estava cá. Portanto, tudo isto é novo, nós temos que dar um certo desconto, temos que saber antecipar, isso é mesmo uma função das autoridades, saber antecipar, saber julgar com dados que têm e prevenir e não reagir a posteriori, mas tudo isto é novo. E há muita gente que, obviamente, que pensa que a salvação está na vacina que vem aí. Ora, a vacina pode levar 1 ano e meio a 2. 1 ano e meio a 2, estamos a falar em finais de 2021. Entretanto, muita gente já morreu e muitas experiências vão naturalmente ser feitas, sabe-se lá de que forma. Mudando aqui um bocadinho de assunto, enquanto estiveste neste confinamento e desconfinamento, mas durante o tempo todo que estavas a trabalhar, caramba, tu entrevistas tanta gente, tu sentiste alguma diferença em relação às pessoas, de ausência de preocupação, alguma coisa que tu sentiste como jornalista e enquanto entrevistador, do que estava do lado de lá, pessoas mais apreensivas, pessoas mais preocupadas? Ou... É engraçado que fales nisso, porque em relação aos meus programas, que eu tenho um programa semanal na RDP Internacional, e esses programas estão suspensos em termos presenciais, o meu e todos os outros. Portanto, as pessoas que vêm a estúdio não podem, neste momento, entrar nas instalações da RTP, porque a RTP, neste momento, não permite, mas, obviamente, que temos outros meios, o Zoom, o WhatsApp, o Skype, etc., o telefone, para falar. E, obviamente, que a preocupação delas é isso. E a grande batalha, em todos os sentidos, é entre a economia e a saúde. Porque uma coisa, a saúde não há economia, mas sem a economia também não há saúde. E aí tem que haver um bom senso e tem que haver um justo equilíbrio entre estas duas vertentes. Porque nós sabemos que a economia não pode ficar mais asfixiada do que está. Porém, se vierem uma segunda vaga, eu não sei o que é que o governo vai fazer. A economia, o turismo, a restauração e todas as outras atividades, vir ao caso do Cirque du Soleil, nós jamais pensaríamos que o Cirque du Soleil pedisse insolvência. 3.500 funcionários vão para a rua. Pode ser uma coisa temporária e que daqui a um ano e meio, 2 anos, se reúna novamente, se reúnam as condições para que voltem a normalidade. Mas daqui até lá, as pessoas têm que continuar a viver. Há de haver sempre, aquilo que estavas a dizer no início, que é criar toda uma nova normalidade. Esse equilíbrio que tu estás a falar aqui, eu acho que é mesmo o ponto fulcral, quer dizer, mas isto é a minha opinião, que é, parece que há esta luta entre economia e saúde. O que é que se vai privilegiar? Neste momento ganhou a economia, porque por aquilo que tu disseste e porque as coisas têm que andar. Mas será que não poderá haver uma terceira forma de ver isto tudo? A terceira via, não a do Blair, mas uma outra em que esta economia, como está de facto, não funciona e tem que arranjar-se uma outra forma de que as coisas continuem e que haja economia, mas não voltar ao mesmo como parece que é aquilo que se pretende. Qual é a tua opinião sobre isto? É muito difícil, isto deixamos para os economistas e para os políticos, porque estar a antecipar cenários, e para os médicos, e para os profissionais de saúde, eles têm que conversar e conversam naturalmente bastantes vezes, mas é um caminho absolutamente desconhecido. A economia por um lado, a saúde por outro. Essa tal terceira via, essa tal terceiro caminho, se quiseres, para o qual nós nos devemos encaminhar, caso nada disto resulte, o futuro é um grande ponto de interrogação. Jamais há 6 meses atrás pensaríamos que a TAP, por exemplo, isto eu gosto de dar exemplos concretos que é para se perceber, que a TAP estivesse na situação em que está e agora parece que vai ser nacionalizada. Com todos os seus prós e com todos os seus contras. Portanto, isto jamais pensaríamos, e estamos a falar há 6 meses, estamos a falar em janeiro. Estamos neste momento em julho de 2020 e se tiveres a possibilidade de voltar a falar comigo em dezembro, vamos ver se esta conversa não está totalmente desatualizada. E estamos a falar só num período de 6 meses.
Isso é uma coisa que eu tenho pensado todos os dias com estas conversas. Como é que seria se fosse daqui por 6 meses? Não sei se o que é que possa acontecer, não faço a mínima ideia, mas é de certeza interessante perceber o que é que vai acontecer e o que é que será o discurso de É cada um uma de bola, nós. quem me dera ter uma bola de cristal, porque nenhum astrólogo, e isso é obviamente dentro das muitas piadas que se lançaram a propósito, nenhum astrólogo, quando fez as previsões para 2020, astrólogos e tarólogos, jamais nenhum traçou o ano de 2020, este ano bissexto, como o ano terrível da pandemia. Ninguém acertou. Portanto, até eles próprios foram apanhados de surpresa, se quiseres. E tu és daqueles que só faz anos de 4 em 4 anos, coitado. É para esquecer. Eu costumava dizer que os anos bissextos, e este efetivamente é um ano bissexto, era para além do marcado pelo 29 de fevereiro, pelo dia a mais no ano, pelos Jogos Olímpicos e pelo Europeu de Futebol. E repara que estes dois grandes eventos desportivos foram adiados para 2021. E mesmo assim, esperando que em 2021, no verão de 2021, o cenário seja minimamente aceitável e sanitariamente não comprometedor para os atletas e para os espectadores. Nós não sabemos. Nós queremos que isso vá acontecer, porque senão são mais uns quantos mil milhões de prejuízos de dólares e de euros de prejuízo. Nós queremos acreditar que em 2021 tudo isto vá reforçadamente e com qualidade de vida, digamos, desportiva, vai acontecer. Mas não sabemos. É uma previsão. Os espetáculos é a mesma coisa. O Rock in Rio, todos estes grandes espetáculos que foram, penso que menos a festa do Avante, mas isso é outra história. Todos estes espetáculos que foram cancelados este ano foram todos chutados, entre aspas, para o próximo ano. Espero mesmo que eles se realizem, porque ninguém sabe. É uma grande incógnita. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E vamos passar agora para outro tema que te é muito caro e da caramba, se te conheço há tantos anos, e como cinéfilo e conhecedor de cinema como poucos. Nem nos teus filmes, todos os filmes que tu viste de sci-fi e de ficção científica e tudo isto, em nenhum tu viste um cenário como este? Bom, há o tal filme O Contágio, que é de 2011, que toda a gente foi ver, aliás, penso que a SIC até projetou, enfim, de uma forma um pouco macabra, para as pessoas perceberem se esse filme realmente antecipava, e antecipou de alguma forma este cenário. Há muitos filmes sobre catástrofes, epidemias, mas até a maior parte deles até quase que o vírus vinha, era um vírus extraterrestre. Portanto, era alguma coisa que vinha de fora e que contaminava aqui os terrestres. Não tinha nada a ver com os humanos, vinha não tinha a ver com os humanos, era nem com os animais, nem com a China, nem com o Wuhan, nem com os morcegos, nem com animais exóticos. Mas, efetivamente, nem nos meus sonhos mais selvagens, traduzido à letra, efetivamente, nem nos produtores, nem os realizadores pensaram alguma vez ter entre mãos matéria tão boa e tão para fazer séries e para fazer filmes agora, a partir de agora. Portanto, agora, neste momento, vamos ver se isso já tem um fim, porque as histórias têm que estar concluídas. Aliás, a própria Netflix, se vocês forem ver e quem tiver oportunidade, vá ver os programas, os documentários que fizeram sobre a pandemia. Esse, o Contágio em 2011 e o documentário da Netflix de 2019, que antecipou de forma muito real, muito aproximada, muito concreta, este cenário que hoje estamos a viver. Quem era o argumentista que tu escolherias agora para fazer uma série sobre isto? O J.J. Abrams, sem dúvida. Aqui fica a sugestão. Vamos passar ao final da nossa conversa, Germano. O que é que deixas de sugestões e seguindo esta linha? Para as pessoas lerem, verem, ouvirem. O que é que fica de sugestões? Olha, o que eu sugiro é, primeiro, vão ao cinema. Os cinemas que estão a abrir não têm, obviamente, filmes novos para já, tem muito poucos. E o que nós estamos a gravar hoje, amanhã pode não ser verdade, mas daqui para o futuro, ver o que é que há aí em termos de novidades, em termos de cinema, ir ao teatro, ver, aplaudir de pé os nossos atores, os nossos técnicos, os nossos encenadores e, sobretudo, em termos de livrarias, há muita coisa, os livros sobre o centenário da Amália. A Amália faz 100 anos que nasceu este ano e há muito material, desde o livro da Carminha até o Carminho, até a outros livros sobre o centenário da nossa grande representante e grande símbolo nacional do século XX. Portanto, se quiseres, são estas 3 sugestões que eu deixo aqui à consideração para este verão de 2020.
Assim as salas continuem abertas e eu espero que sim, porque estamos todos a precisar tanto disso. Germana, Exatamente, obrigadíssima. mesmo com distanciamento social, mesmo com uma coisa estranha que é ter uma máscara, ver um filme com uma máscara na cara e com distanciamento social, mesmo o nosso parceiro ou a nossa parceira tem que estar 2 lugares distanciados de nós. Afastado. É Quem muito sabe estranho, é acabem as muito estranho. pipocas, assim ninguém pode É, fazer barulho. É parte boa. exatamente. Essa é a parte boa, essa é a parte boa. Nem tudo é mau. Nem Nem tudo tudo é é mau. mau. Germano Campos, obrigadíssimo por ter estado connosco. Fica Nada, um bem. Um beijinho grande, beijinho muito obrigado. grande. Até breve. Até à próxima. Até Beijinho. breve.